hora do mercado financeiro. Bom, a gente vai ficando por aqui e vem aí as notícias de economia, o mundo financeiro com o Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, William. Boa tarde, Kalina. 2h31. Está no ar o Mercado Financeiro, trazendo as principais notícias da economia e do mundo das finanças. Hoje, excepcionalmente, Samidana não está conosco, mas amanhã ele volta com a corda toda. Olha, programa de hoje recheado de informações importantes. Eu já agradeço de antemão o carinho da sua audiência. Nós vamos falar sobre a queda do dólar, testando o piso de R$5. Vamos falar sobre a novela dos combustíveis no Congresso, a reforma tributária em clima de carnaval, a inflação que não para de subir no Brasil e no mundo e muito mais. Como sempre, começando com o nosso gráfico do índice Bovespa. Reparem que hoje é um dia de montanha-russa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Ibovespa até abriu em alta o pregão de hoje e neste momento opera em queda de 0,36% aos 112.488 pontos. Por que abriu em alta o Ibovespa? Porque havia um otimismo no mercado global em relação à tensão entre Rússia e Ucrânia. O Putin havia sinalizado um espaço para o avanço das negociações diplomáticas, mas sabe como é o Putin, né? Ele fala uma coisa e faz outra. Ele fala que vai negociar e coloca mais tropas na fronteira com a Ucrânia. Isso azedou o humor do mercado financeiro, então a Bolsa Brasileira, que estava no positivo, agora está no negativo, e o mesmo fenômeno ocorreu com algumas bolsas europeias. Vamos acompanhar aqui no telão. Reparem que, por exemplo, aqui na Europa, o índice alemão, que estava no azul durante o pregão inteiro, no finalzinho fechou em leve queda de 0,20%. Em Londres, ainda foi possível manter uma queda mais pequenininha de 0,25%, assim como em Paris, 0,20%. Em Madrid, o cenário também se reverteu, queda de 0,45%. Em Nova York também predomina nesse momento o mau humor, Dow Jones em queda de 0,18%, S&P 500 0,33%, Bolsa Eletrônica Nasdaq com perda de 0,64%. Na Ásia, sentimentos mistos, em Xangai uma alta de 0,93%, índice Nikkei em queda de 1,71%, em Hong Kong alta de 0,60%. Aqui no Brasil também é importante a gente destacar que nós temos a Petrobras com uma alta de quase 2% por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o petróleo vem subindo muito. Hoje bateu na casa de $98 o barril do tipo Brent, que é o tipo referência para a Petrobras, está querendo encostar na marca de $100. E além disso, hoje, no final da tarde, após o fechamento do mercado, a Petrobras vai divulgar o balanço do ano passado. E a expectativa, ouça só, é de um lucro de 100 bilhões de reais que deverá ser anunciado pela Petrobras. E aí a polêmica vai rolar solta, que muita gente vai dizer que é absurdo a Petrobras lucrar tudo isso, enquanto os motoristas pagam gasolina a R$7 e R$8. E outras pessoas como eu vão dizer o seguinte: olha, isso é preço de mercado, na verdade a gasolina está cara porque o petróleo está caro. Mas é uma polêmica, daqui a pouquinho a gente fala quando formos a Brasília falar sobre os projetos que querem reduzir o preço dos combustíveis lá no Congresso Nacional. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o mercado de câmbio, acompanhar o que está acontecendo agora. A moeda americana vem caindo dia após dia. Olha aqui só no telão. Dólar em queda de 0,68%, vendido a R$ 5,03. O euro em baixa de 0,82%, R$ 5,69. Bitcoin em alta de 0,85% aos 38.576 dólares. Continua um fluxo importante de investidores estrangeiros para o Brasil. E para falar sobre esse resumo do mercado financeiro agora aqui no nosso programa, nós vamos conversar com o CEO da Sparta, Ulisses Neme. Ulisses, boa tarde, seja bem-vindo ao Mercado Financeiro aqui na Jovem Pan News, tudo bem? Temos o Ulisses? Será que temos o som do Ulisses? Tudo bem, Ulisses? Talvez o seu microfone esteja fechado aí, Ulisses. Dá uma conferida, por favor, se seria o seu microfone, senão a gente tenta restabelecer o contato para conversar um pouquinho. Boa tarde, Luiz, tudo bom? Tudo bem, Ulisses? Tudo jóia. Ulisses, vamos começar falando... Prazer é todo nosso. Começar falando um pouquinho sobre o dólar, né? Desde o início do ano,
o dólar vem caindo bastante. Até preparei aqui um slide, um gráfico para a gente acompanhar a queda acumulada do dólar de quase 10% neste ano. Reparem aqui no gráfico, olha só, moeda americana R$ 5,02 nesse momento. Começou o ano na virada em 5,58, portanto uma queda aí superior a 55 centavos e, consequentemente, nós temos aí uma desvalorização do dólar frente ao real de quase 10%. Então, retomando a conversa com o Sidney, com o Ulisses. Ulisses, a que você acredita essa queda tão forte e talvez até surpreendente do dólar neste início do ano aqui no Brasil? Luiz, o dólar ele é conhecido por ser bastante imprevisível, né? Então, você tem um movimento de 10% em coisa de 45 dias, né? Bastante significativo. A gente viu uma montanha de dinheiro de investidores estrangeiros entrando para a Bolsa aqui, né? Então, acho que a principal tese aí que tem, a gente está vendo commodities mais altas mundo afora, você mesmo falou do petróleo já beirando aí os $100, e essas altas que têm se sustentado. O Brasil, que é um exportador nato de commodities, acho que acaba, de fato, se beneficiando bastante disso via balanço comercial. Além disso, a gente tem as maiores empresas da Bolsa, são Petrobras, Vale, etc. São empresas que acabam se beneficiando, de fato, do dólar, com essas commodities mais altas. E, nesse tipo de cenário, elas acabam ficando mais baratas na ótica do investidor estrangeiro. São investimentos que têm bastante liquidez, então, que atraem, de fato, esse tipo de investidor, e despejaram realmente um caminhão de dólares aqui dentro do Brasil, e isso pressionou bastante as cotações, né? Verdade, Ulisses. Olha, a Bolsa de fato surpreendeu. A gente precisa lembrar também que no ano passado a Bolsa brasileira foi a que mais apanhou em dólar, muita gente perdeu dinheiro, e esse ano ela vem brilhando, numa recuperação forte, importante. Agora, além da Bolsa de Valores, Ulisses, não sei se você concorda, tem um fluxo grande para o mercado aí de renda fixa, de títulos públicos. Pois é. Até porque o Banco Central brasileiro foi um dos primeiros a começar a subir juros em março do ano passado. O Brasil hoje oferece uma taxa atraente, Selic, acima de 10%, ainda com tendência de alta. Então tem muito estrangeiro também aproveitando para ganhar dinheiro com títulos públicos, não é verdade? É verdade. Não só títulos públicos, mas renda fixa de maneira geral. A gente, de fato, está com uma taxa de juros bastante elevada, aí já estamos nos 2 dígitos, provavelmente um movimento que deve chegar com a taxa Selic na casa dos 12% nos próximos meses, e que, de fato, no mundo em que não se paga juros em praticamente nenhum lugar, a gente acaba sendo um destino para quem está buscando esses rendimentos do dólar, né? Perfeito. Esses rendimentos de juros. Ô, Ulisses, eu queria aproveitar a sua participação aqui, você como CEO da Sparta. Nesta semana aqui no mercado financeiro, na Jovem Pan News, a gente falou sobre diversos ativos para as pessoas diversificarem seus investimentos. Então teve um dia que a gente falou de criptomoedas, teve um dia que a gente enfatizou câmbio, outro dia a gente falou de bolsa, de valores, de renda fixa. E eu queria aproveitar a sua participação para falar um pouquinho sobre fundos de crédito privado. Quais são as oportunidades que você vê em geral no mercado, que vocês estão oferecendo na Sparta? E daqui a pouquinho eu quero te fazer uma pergunta específica sobre infraestrutura, se dá para ganhar dinheiro com infraestrutura. Mas antes, os fundos em geral, o que você anda recomendando? Perfeito. A gente está num cenário super positivo para fundos de crédito em geral, para renda fixa de maneira geral, mas principalmente para os fundos de crédito, porque a gente tem um nível de taxa de juros bastante elevado e a gente tem um nível de remuneração desses títulos de crédito privado bem superiores à média histórica, né, quando a gente compara com os títulos públicos, né? Então, é um cenário bastante favorável. Quando a gente tem uma taxa Selic bastante elevada e a gente tem esse movimento de inflação que deve estar desacelerando, e quando a gente vê um dólar caindo, né, então acho que esse tema é importante, né? O dólar caindo, ele ajuda a segurar essa inflação também, né? Então isso pode fazer com que, de fato, a gente tenha uma diferença bem grande entre o nível da taxa Selic e a inflação, que é o que a gente chama de retorno real para os investidores, né? Então, a classe de crédito privado, ela acaba se beneficiando bastante desse tipo de movimento. Provavelmente a gente vai ter o maior retorno real esse ano nos últimos 10 anos. Perfeito. E a infraestrutura, Ulisses? A gente vê o governo anunciando uma carteira enorme de oportunidades, muitos investimentos já contratados para os próximos anos. E a grande pergunta é como nós, investidores, pessoas físicas, podemos ganhar dinheiro com infraestrutura? Perfeito. Ótima pergunta, Luiz. De fato, o investidor, através do mercado de capitais, ele consegue realmente financiar
todos esses investimentos que vão ser feitos no setor de infraestrutura nos próximos anos, né? Inegável que o Brasil tem um déficit enorme de investimentos nessa área, então realmente tem muitas oportunidades, né? Em vez de o investidor deixar dinheiro no banco, né? E o banco emprestar dinheiro para esses projetos com o mercado de capitais ou através dos fundos de infraestrutura, o investidor ele consegue participar, né? Tem uma desintermediação, o investidor consegue participar do retorno desses projetos também, então ele acaba tendo uma rentabilidade maior. E, assim, a vantagem que a gente tem desses setores de infraestrutura é que, tipicamente, eles são regulados, né? Então, assim, isso baixa muito o risco desse tipo de investimento, né? Tira essas questões macroeconômicas, geopolíticas, etc. Então, acaba sendo um cenário muito mais favorável e você consegue, de fato, se beneficiar desses investimentos em infraestrutura. Muito bem, nós conversamos aqui no Mercado Financeiro pela Jovem Pan News com o CEO da Esparta, Ulisses Neme. Ulisses, muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço. Bom, vamos voltar a falar sobre a questão do petróleo, dos combustíveis, né? Querendo bater o barril do petróleo na marca de $100. O governo aqui preocupado com os combustíveis que não param de subir e o assunto continua gerando polêmica no país inteiro. E lá no Congresso Nacional, de forma mais específica no Senado, os projetos que visam estabilizar os preços dos combustíveis voltaram à pauta hoje. A repórter Paola Cuenca está ao vivo em Brasília e traz para a gente as informações. Boa tarde, Paola. Seja bem-vinda ao Mercado Financeiro. Estamos com um problema no som da Paola. Não tem problema, daqui a pouquinho a gente retoma o contato com ela, mas eu vou falar de um outro assunto que tem tudo a ver com o petróleo, que é o quê? O petróleo caro pressiona preço de combustível no Brasil e bate na inflação. E hoje saiu um número muito ruim. O IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do mês de fevereiro, ficou em 0,99%. Segundo o IBGE, foi a maior taxa para o mês desde 2016, quando ficou em 1,42%. No acumulado em 12 meses, o índice continua muito elevado em 10,76%. Então vamos olhar o primeiro gráfico, que mostra mês a mês. Reparem aqui na tela como a situação foi mudando mês a mês. Olha só, o índice vinha caindo desde outubro, caiu em novembro, desacelerou em dezembro, desacelerou em janeiro, de repente em fevereiro, esse susto, essa alta muito ruim. No gráfico seguinte, a gente vai poder acompanhar agora o acumulado em 12 meses. E o cenário era também aparentemente positivo. A gente tinha o pico em novembro do ano passado, de 10,73%, desacelerou em dezembro, em janeiro e agora o maior pico aí dos últimos meses, 10,76%. É claro que isso é uma enorme dor de cabeça para o Banco Central, que vai continuar subindo os juros para combater essa inflação elevada. E para falar sobre esse assunto, vamos entrevistar agora o economista da FGV, do IBRE, André Braz. André, seja bem-vindo ao Mercado Financeiro, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. André, por que essa inflação de quase 1% no mês de fevereiro? O que aconteceu, André? Pois é, a inflação está bem espalhada, né? Está atacando vários segmentos, né? Vários grupos de despesa do consumidor. E nós tivemos em fevereiro um reajuste importante das mensalidades escolares. Acontece sempre em fevereiro, é o mês em que o IPCA registra esse movimento das escolas, e ele teve um papel importante, né, na taxa desse mês. Houve também um espalhamento entre os bens duráveis. Nós verificamos que artigos de residência, como móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, continuam avançando muito, subindo mais do que a média de inflação dentro de um único mês, e isso também é uma fonte de pressão importante. Sem contar com os movimentos que também vimos em vestuário e em automóveis novos e usados. Isso mostra o quanto a indústria vem recebendo de impacto pelos movimentos de aumento que aconteceram em 2021, tanto na energia elétrica como nos combustíveis, né? Então, isso onera, né, a estrutura produtiva das empresas, né, fica mais caro produzir com energia no valor em que ela está, e isso vai se transformando em repasses de preço, né? Então, mesmo que a demanda esteja muito baixa, e mesmo que a gente esteja com uma taxa de juros em alta, o que já evitaria, né, o aumento de preço desses itens, nós continuamos a ver o espalhamento, o aumento de preço, né, de bens duráveis, exatamente porque há uma pressão de custos aí acumulada no ano passado
que não oferece trégua à estrutura produtiva, né? Então, isso ajuda a espalhar as tensões inflacionárias. E mesmo que o real esteja valorizando rápido frente ao dólar, né, mais de 10% de valorização nesse início de ano, isso evita repasses mais duros, né, principalmente por novos aumentos de combustíveis, dado o comportamento recente aí do barril do petróleo, mas isso não vai evitar que ocorram novos repasses, porque a nossa valorização, ainda que expressiva, não bate aí o aumento acumulado pelo preço do petróleo ou por outros insumos que ainda têm suas cadeias produtivas comprometidas. Então, essas pressões de custo via energéticos devem sustentar aí uma inflação em torno de 10%, pelo menos até o início do segundo trimestre desse ano. Então, essa variação que atingiu aí esse patamar de quase 10,8% em 12 meses, ela pode até desacelerar entre março e abril, mas ela deve desacelerar mantendo aí nessa inflação em 2 dígitos. Só a partir de maio, quem sabe com a queda prometida no preço da energia, porque é provável que a partir de maio, até pelo anúncio da agência reguladora, da ANEEL, nós tenhamos uma bandeira tarifária menos onerosa, né, uma bandeira tarifária mais barata, e ali pode haver uma queda no preço da energia no Brasil todo, favorecendo também a desaceleração do IPCA e sua taxa em 12 meses. Mas esse é um cenário que a gente só começa a ver a partir de a partir de maio, sem deixar de considerar aumentos importantes que estão na agenda desse ano, que é a parte de medicamentos, que pesa muito no orçamento familiar e que promete aumento de quase 9%, e também para planos de saúde, né, expectativas de que esse aumento chegue a 15%. Então, mesmo que a gente tenha um desafio menor para o setor elétrico, nós vamos ter uma pressão inflacionária ainda grande por outros preços administrados que vão fazer o Banco Central trabalhar direitinho com essa inflação em 2022. André, eu fico imaginando o presidente do Banco Central ouvindo a sua análise, que para mim é preocupante, né? Coçando a cabeça. E agora, né? A pergunta é, André, com esse início de ano, com inflação ainda tão pressionada, a meta já foi para o espaço? Você vê alguma chance da gente conseguir entregar pelo menos o teto da meta de 5% esse ano? Olha, com o comportamento atual da taxa de câmbio, eu diria até que a gente pode começar a considerar um cenário mais favorável para a inflação esse ano, mas que dificilmente vai na direção do teto da meta. Eu acho que ela vai nos desafiar mais. A minha expectativa está mais próxima de 6 nesse momento. A gente vê uma taxa de câmbio nos ajudando agora, mas não é garantido que ela permaneça contribuindo aí para reduzir as tensões inflacionárias até o final do ano, que é um ano de eleições, né? Ainda tem propostas importantes para serem discutidas, né? Como os candidatos vão apresentar essas propostas pode aumentar o nível de incerteza aqui no país e a gente pode não ter uma taxa de câmbio assim tão favorável durante o ano todo. E isso pode frustrar alguma revisão otimista, né, para a inflação em 2022. Quem sabe até de colocá-la nesse teto de 5%. Então, eu permaneço com um cenário mais pessimista, né, supondo aí um IPCA acumulado em 12 meses acima de 5,5% no final desse ano. Muito bem, André Braz, economista do FGV IBRE. André, muito obrigado pela sua entrevista. Espero revê-lo em breve com notícias melhores da inflação, combinado? Muito obrigado. Até breve. Quem sabe eu trago boas notícias no próximo encontro. Boa, André. Boa. Bom, como ficou claro aí na análise do André, um dos vilões é o combustível, não tem jeito. Então nós vamos voltar a Brasília com a repórter Paola Cuenca para saber se o Senado Federal vai tirar algum coelho da cartola para reduzir o preço dos combustíveis para os brasileiros. Boa tarde, Paola. Seja bem-vindo ao Mercado Financeiro. Olá, boa tarde. Olha, se vai tirar um coelho da cartola, eu não sei dizer, mas parece que hoje, de fato, vão ser votados, na verdade, os 2 projetos que tentam fazer com que esses preços dos combustíveis cheguem de uma forma mais equilibrada até o consumidor final, até a população brasileira. O senador Jean Paul Prats, que é relator dessas 2 matérias, já disse ontem em coletiva a jornalistas que não tem maneira dessa votação ser adiada, que ela vai acontecer hoje sim, não tem como esses projetos saírem da pauta. E hoje, de
manhã, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também reforçou que existe um grande esforço da Casa para que hoje seja feito esse debate a respeito do projeto de lei que cria aquela conta de estabilização de preços e do outro projeto de lei complementar que fala sobre um valor fixo do ICMS que é ali taxado, tributado sobre os combustíveis. Inclusive, Pacheco disse que se essa discussão não conseguir ser esgotada hoje, na volta do Carnaval, esse item vai ser então o prioritário aqui no Senado Federal, porque essa questão dos combustíveis ela precisa ser de fato solucionada. E ainda hoje cedo, o senador Jean Paul Prats também entregou outros 2 novos textos desses projetos. Mais alguns ajustes ali para que tenha, então, um atendimento, um apoio de todos os membros aqui do Senado Federal. Nessas mudanças, a gente pode falar que naquele projeto sobre a conta de estabilização dos preços dos combustíveis, que naquele momento de alta vai ter a utilização de recursos para poder equilibrar os preços, no momento de baixa essa conta vai sendo alimentada, ficou então derrubada a possibilidade de criação de um imposto de exportação sobre o petróleo cru. Esse imposto ele já tinha ali uma resistência da equipe econômica do governo, de outros partidos da base governista e depois de mais diálogos, então, essa parte foi retirada do texto. A conta de estabilização seria alimentada por outras fontes de recursos, como os dividendos da Petrobras e também royalties diversos ali da União. E quando a gente fala sobre o projeto de lei daquele valor fixo do ICMS sobre os combustíveis, a gente já estava acompanhando nos últimos dias que esse valor fixo seria aplicado a biodiesel, diesel, gasolina, etanol, anidro e também para o gás de cozinha e para o gás natural. Agora a gente tem mais um item. O querosene de aviação. O senador Jean Paul Prats argumentou que o querosene de aviação é o que teve o maior aumento de preço de janeiro de 2019 a dezembro de 2021, ultrapassando inclusive o crescimento do diesel. Ele coloca que foi uma taxa de 77,8% de aumento, enquanto o diesel teve de 56% esse crescimento. Logo, o querosene de aviação também fica incluído nessa possibilidade do ICMS ter um valor em reais fixado pelo litro de combustível. Há uma intenção do presidente Arthur Lira de ver apreciado o PLP 11, não há compromisso de mérito, que eventualmente alterações que o Senado fizer podem ser revistas pela Câmara e as que a Câmara fizer em relação a outro projeto podem ser revistas pelo Senado, mas uma vez definida a posição do Senado relativamente a isso, em relação a esse tema específico, eu vou fazer questão de levar ao presidente Arthur Lira qual foi a posição do Senado, o porquê dessas posições e a pertinência delas, que elas são interessantes para poder reduzir o preço dos combustíveis. Então, o que não pode a gente interromper é, de fato, a conversa constante, o diálogo constante, que é assim que a gente encontra solução para as coisas. Ouvimos aí a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque na semana passada, Arthur Lira teve uma reunião com Pacheco, com o senador Jean Paul Prats, e as matérias acabaram saindo da pauta de votações do Senado para elas serem mais refinadas e daí ter um acordo até com a Câmara dos Deputados para que, quando for aprovado no Senado, possa passar de uma maneira mais célere ali também na Câmara dos Deputados. E agora, Pacheco então traz a informação de que pode haver mudança sobre o conteúdo dessas matérias na Câmara dos Deputados, mas o diálogo continua com Arthur Lira. Muito bem, as informações da repórter Paola Cuenca. Muito cuidado com essa questão aí de reduzir na marra o preço de combustível, porque alguém vai pagar a conta no final dessa história. Vamos trocar de assunto. A arrecadação federal atingiu em janeiro o maior valor em quase 30 anos. É o governo, faturando. O repórter Marcelo Matos traz mais informações. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo ao Mercado Financeiro. Boa tarde, Luiz Arthur Nogueira e todos que nos acompanham. É exatamente, né, Luiz? Os brasileiros cada vez mais pobres e os governos municipal, estadual e federal cada vez mais ricos. Como você disse, a arrecadação de impostos, contribuições e também demais receitas federais somaram 235 bilhões de reais, um incremento de 18,3%, na comparação janeiro 21 com janeiro de 22 agora. Esse valor, como você disse, é o maior em 28 anos, mas não é apenas o janeiro. Inclusive é da história, o mês com uma maior arrecadação. Isso também já descontada, claro, a correção da inflação nesse período. Nós sabemos que a série histórica começou em 1995. Segundo o governo, segundo a Receita Federal, pagamentos atípicos aí de imposto de renda, pessoa jurídica, e também da CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido. Isso representa um aumento do lucro também das empresas em 2021 e agora esse reflexo na arrecadação federal em 2022, no início de janeiro. Nós também, em relação a esse bom desempenho, né,
minerais metálicos, você falava também de commodities, petróleo, né? Então isso também explica essa arrecadação e inclusive o governo avalia que as commodities vão manter aí a trajetória de alta em 2022. A Receita Federal aponta aí o início do ano, em janeiro, a produção industrial caiu 5,4%, bens 2,7%, serviços houve um incremento de 10%, então a retomada do setor, e também o dólar em relação às importações significaram 30% dessas receitas. As receitas fiscais também com notas fiscais eletrônicas, houve um crescimento de 17%. E a meta fiscal para o ano agora é um déficit de 170 bilhões, claro que a arrecadação ajuda a reduzir esse déficit. Nós observamos isso já em 2021, Luiz, como você disse, tudo subiu no Brasil, combustíveis mais de 50%, alimentos, então claro que a arrecadação de municípios, estados e a União, inclusive essa arrecadação cresceu demais. Não por acaso, São Paulo capital terá inclusive a sua maior arrecadação prevista para 2022, o governo do estado também aqui, a maior arrecadação, 17% de aumento, e o governo federal, expectativa também de recorde em 2022, Luiz. Esse é um ponto interessante que o Marcelo Matos falou, porque, por exemplo, no caso de combustíveis, a simples alta da gasolina, do diesel, já aumenta a arrecadação do ICMS. Então, o melhor dos mundos para os governadores, né? Agora, tem um pouco de recuperação econômica, sim. O ano passado, o Brasil cresceu em torno de 4,5%, um belo crescimento econômico, e isso aumentou a arrecadação federal, estadual e municipal. Bom, agora são 2h57. É hora da gente fazermos aqui um giro pelas principais notícias dos negócios. Entre elas, a expectativa do balanço bilionário da Petrobras. Quem traz as informações é o nosso comentarista de negócios, Bruno Meyer. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a você que nos acompanha no Mercado Financeiro. E finalmente o site da Americanas voltou ao ar. A companhia informou em comunicado ao mercado na manhã desta quarta-feira que está restabelecendo gradualmente e com segurança a operação digital e não há evidências de comprometimento das bases de dados. As equipes continuam mobilizadas, diz a companhia, com todos os protocolos de segurança e atuarão para a retomada integral no mais curto espaço de tempo. Até agora, a Americanas não falou em ataque hacker. Nós acompanhamos desde a madrugada de domingo esse caso, depois que saiu do ar o site da Americanas e Submarino, duas das maiores plataformas de comércio eletrônico do país. Tudo começou no sábado com interrupções momentâneas. Analistas do mercado estimam que um dia de vendas no site das Americanas podem chegar a 100 milhões de reais. Você também, Luiz, no mercado financeiro, noticiou a queda das ações das Americanas desde segunda-feira na B3, como consequência da interrupção dos sites das marcas. E mudando de assunto, a Nestlé anunciou que vai investir cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais no Brasil em 2022. Esse é o dobro do valor investido em 2021 e a maior cifra dos últimos 5 anos. 40% desse montante, 730 milhões de reais, será destinado para a construção da nova fábrica da Nestlé Purina, em Vargião, no oeste de Santa Catarina. A nova unidade deve agregar um investimento de 2,5 bilhões de reais até o fim da construção. O restante do investimento, 1 bilhão e 100 milhões de reais, será alocado para ampliar a capacidade, produtividade e inovação de produtos. As fábricas de café, um dos focos da companhia no Brasil, devem receber 160 milhões de reais este ano. E ainda nesta quarta-feira, há toda uma expectativa em relação à Petrobras, a empresa mais valiosa da América Latina, que divulga o resultado do quarto trimestre de 2021 após o fechamento do mercado. Casas de investimentos apostam na entrega de mais um trimestre de forte geração de caixa. Luiz, é com você. Obrigado, Bruno. Ações da Petrobras subindo agora 2,05%, com a expectativa de um lucro de 100 bilhões de reais
no ano passado. Com essa informação, encerramos o mercado financeiro e o Headline News de hoje. Fique agora com o programa Entre Linhas, apresentação de Adalberto Piotto. Eu agradeço o carinho da sua audiência. Amanhã, eu e Samidana estaremos de volta às 2h30 da tarde. Um grande abraço e tchau!